Então vamos dar início, né? Orando. Se você já quiser abrir sua Bíblia, você que está seguindo já sabe que é Apocalipse hoje, capítulo 10. Vamos orar então. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, adoramos o teu nome. Te rendemos graças, Pai, por essa oportunidade, por esse momento. Pai, sempre digo, é um privilégio muito grande estarmos na tua presença. É um privilégio muito grande estudar a tua palavra. É um privilégio, Senhor, ser esclarecido pelo teu Santo Espírito, Pai, porque a tua palavra é doce, a tua palavra é refrigério para a nossa alma, é alimento. Nós queremos te engrandecer nessa noite, Pai, e te convidar, Pai querido, a estar conosco, abrindo o nosso entendimento, abrindo o nosso raciocínio, Pai, em nome de Jesus, para que possamos compreender a tua palavra. Espírito de Deus, tu és o nosso professor, Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria, de inteligência, Espírito de conselho, Espírito de conhecimento, de temor do Senhor, Espírito de fortaleza, esteja sobre as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, alcança todos aqueles que estão nos ouvindo, aqueles que irão ouvir esse ensino, que a tua graça, a tua unção esteja sobre cada um, cada lar representado, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Louvado seja Deus. Apocalipse capítulo 10. Hoje só para informar que nós estamos dentro da sexta trombeta. O sexto anjo tocou a trombeta. Nós falamos na aula passada, a quinta e a sexta. E hoje, dentro dessa sexta trombeta, né, desse sexto anjo que tocou a trombeta, tem aqueles paralelos, que são aqueles assuntos que Deus vai levantar na terra dentro desse período de grande tribulação. Lembrando que a partir desse capítulo 10, nós já vamos entrando para o último período da grande tribulação, que é aquele período sombrio, que é a revelação do anticristo, onde ele vai mostrar realmente quem ele é. E antes que ele mostre quem ele é, existe esses paralelos que Deus está levantando na terra. Lembrando que agora nós vamos ver João na terra, não está mais no céu. Até a sexta trombeta a gente viu, ele estava presente no céu, vendo os anjos tocar, mas agora a gente percebe que ele já está na terra, né? E o próprio Cristo, nós vamos ver que ele vai descer também, assim, porque nós sabemos que o Senhor não deixa a sua habitação, mas ele visita, né? Tanto que na igreja quando a gente estava estudando as 7 igrejas, na igreja de Éfeso, diz que ele anda no meio do castiçal. Então, o Senhor Jesus, ele anda no meio do seu povo, ele desce na igreja, ele abençoa o seu povo. Então, ele tem essa liberdade. E nesse versículo nós vamos ver ele descendo para trazer o livrinho aberto, que é o livro que nós simbolizando a palavra de Deus, que João vai comer esse livro, né? Então, nós vamos iniciar dizendo assim, o primeiro versículo. E vi outro anjo. Que outro anjo? Aqui está dando seguimento a um assunto. Que assunto é esse? Vamos voltar aí só um pouquinho, só para me mostrar a continuidade. Nós estamos seguindo passo a passo, e a palavra de Deus nos testifica isso. E vi outro anjo. Se a gente voltar aqui no capítulo 9, versículo 13, quando o anjo tocou a sexta trombeta, a gente vai ver na parte de baixo, diz assim, ouvi uma voz que vinha dos 4 cantos do altar, das 4 pontas do altar de ouro, que está diante de Deus. Versículo 13. Então veja que aqui João está ainda no céu vendo isso aqui. Agora, aqui ele diz que viu outro anjo forte que descia do céu, veja, está descendo do céu, vestido numa nuvem, e por cima da sua cabeça
estava o arco celeste, e o rosto era como o sol, e os pés como coluna de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto, e pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Só explicar isso aqui. Aqui não tem dúvida que é Jesus Cristo. Que a gente abrir o primeiro capítulo de Apocalipse, nós vamos ver a descrição do Senhor Jesus lá, que é exatamente esse ser maravilhoso, né? Descer do céu, vestido numa nuvem, por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o rosto era como o sol, e os pés como coluna de fogo. Só aqui a gente sabe que é Jesus que está descendo com esse livrinho aberto, simbolizando o alimento que, mais no capítulo 11, nós vamos ver as duas testemunhas, livrinho aberto simbolizando a palavra de Deus. Nós vamos ver no decorrer do estudo, vai ficar isso bem claro. Agora o versículo 2 diz assim: e tinha na mão um livrinho aberto e pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Esse momento aqui, Daniel viu. Daniel teve esse mar aqui está dizendo mar. Daniel viu no rio Tigre. Nós sabemos que a Bíblia, quando fala mar grande, está se referindo ao rio Eufrates. E Daniel diz que viu no rio Idequel, que é o Tigre, né? Nós, pela geografia, nós sabemos que o Tigre, junto com o Eufrates, o Tigre deságua no Eufrates. E esses livros, não sei se os irmãos têm conhecimento, esses livros que a Bíblia fala, lá em Gênesis, capítulo 2, fala de 4 livros que saem do Jardim do Éden e abre 4 braços. Esse rio, eles nascem do Éden. E do Éden abre 4 braços. O primeiro do rio, que está lá em Gênesis 2, se os irmãos quiserem ler, que é o rio que banha o Jardim do Éden. Aí abre 4 braços, que é o rio Pison, o Gion, o Idequel, que é o Tigre, onde nós vamos confirmar que Daniel viu esse mesmo momento, o mesmo Senhor descendo como filho do homem, descendo descendo com o pé direito no mar ou no rio lá, e o outro na terra. E o quarto rio, para complementar, é o Eufrates. Então aqui eu acredito que esse mar aqui pode ser o mar, mas pode ser também o rio Eufrates. Por quê? Porque esses acontecimentos, depois do início da grande tribulação, depois que a igreja subiu, voltou a ser em Jerusalém, em Israel, né? Então eu creio que o Senhor Deus botou um pé no rio Eufrates e o outro na terra, né? E jurou, nós vamos ver um pouco adiante. Vamos confirmar isso aqui, só para a gente entender esse mistério. Daniel capítulo 10, versículo 4 em diante, diz assim: e no dia 24 do primeiro mês, eu estava à borda do grande rio Idequel, né? Que é o Tigre. E levantei os meus olhos e olhei, e vi um homem vestido de linho, e os seus lombos cingido com ouro fino de Ufaz, e o seu corpo era como turquesa, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tocha de fogo, e os seus braços e os seus pés como cor de bronze açacalado, e a voz das suas palavras como voz de uma multidão. Então veja que Daniel aqui está explicando que ele viu esse mesmo momento, só que esse ser maravilhoso, vestido de linho, que entendemos ser o Senhor Jesus Cristo, ele botou um pé no rio Tigre e o outro na terra. Como nós sabemos que o rio Tigre e o Eufrates deságua num rio só, então nós entendemos aqui que o Senhor botou seu pé no rio Eufrates e o outro pé na terra, porque os acontecimentos desse período está em Israel, embora todo mundo está sendo
tocado, todo mundo está sendo, como vou dizer, qual a palavra? Esse acontecimento é para o mundo inteiro, mas o palco dos acontecimentos é do céu em Jerusalém. É do céu e em Jerusalém. Né? Por isso que eu acredito que seja esse rio Eufrates. Mas isso não muda se for no mar também, não muda também, porque não tem, isso somente um detalhe de entendimento, não muda o acontecimento. Então vamos ver, vamos voltar para o livro, capítulo 10. E tinha na mão um livrinho aberto e pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como quando brama o leão. Agora, gente, imagina a voz do Senhor Jesus bramando como o leão. Porque lá no capítulo 5 nós vimos ele como o leão da tribo de Judá, né? Quando o leão, naturalmente, quando ele rosna, dá aquele rosnado, aquele bramido, né? Ele chega e estremece. Agora imagina o bramido do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando ele vem, ele dá aquele bramido, levanta a mão, nós vamos ver um pouco mais adiante. No momento que ele deu esse bramido, essa grande voz, como voz de leão, vou ler o 3 ainda. E clamou com grande voz, como quando brama o leão. E, havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. E sendo ouvido dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las, mas ouvi uma voz do céu que dizia: sela o que os 7 trovões falaram e não escreva. Na introdução desse estudo, nosso primeiro estudo, eu falei que a única parte selada no livro de Apocalipse é a voz dos 7 trovões. O Senhor não permitiu que nós viéssemos a saber. Então, o Senhor, a voz que no começo falou com ele, nós vimos aqui, aquela voz que falou lá das 4 pontas do altar, disse para João não escrever. João entendeu o que os trovões falou, mas ele disse: não escreva, sela essas palavras. Então, essa aí não há especulação, está selada para o nosso entendimento. Só sabemos que no momento que o Senhor Jesus dá aquele bramido, aquele brado, que ele está descendo com o livrinho. Para que esse livrinho? Porque sobre a terra vai haver alguém que vai ter que comer, se alimentar da palavra para poder continuar pregando o evangelho. Porque esse segundo período, que é os 3 anos e meio últimos, que são um período tenebroso sobre a terra, né? Então vamos dar continuidade. Versículo 5, e diz assim: e o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou a mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Agora nós vamos ver lá o que diz ainda Daniel, vamos voltar lá em Daniel, capítulo 12, só para os irmãos não se confundir, o capítulo 10 e o capítulo 12 é uma continuação de um mesmo texto. Esse capítulo 10 e 12 são as últimas coisas. Ele explica o quê? As guerras prolongadas, onde, né, eu estou só abrindo esse leque para que os irmãos entendam, porque aqui nós vamos ver que o 12 é continuação do 10. Embora o capítulo 11, que seja, que o anjo veio explicar para Daniel no 10, esse 11 foi em média de 3 anos antes, a guerra prolongada que está aqui. Nós vamos entrar nesse detalhe, mas só para os irmãos entenderem. Se os irmãos vão ler o capítulo 10 e ler o capítulo 12, vai ver que é continuação de um mesmo assunto. Agora, aqui no capítulo 12 de Daniel, nós vamos ver o que o Senhor Jesus, quando ele levantou a mão ao céu para jurar, ele jurou por ele mesmo, porque a Bíblia diz que ninguém pode jurar se não tiver outro acima. Como não tinha outro acima de Jesus, ele jurou por ele mesmo. Vamos ver o que diz Daniel 12, versículo
5, e diz: E eu, Daniel, olhei, e eis que estava outros dois seres maravilhosos, que ele viu que ser vestido de linho, e viu outros dois, né? Nós sabemos que quem vem trazer a resposta, quem leu o 10, vai ver que o arcanjo Miguel desceu para ajudar na guerra, porque quem estava trazendo a resposta era Gabriel, né? E Miguel veio, anjo guerreiro, ajudar nessa resposta. E Jesus também estava presente. Isso você aqui no 10 vai ver lá no 17, porque lá no 17 ele fala assim: como, pois, ele caiu como morto, como desmaiado mesmo, como, pois, pode o servo deste meu senhor, se falando a um outro ser, falar com aquele meu senhor? Porque quanto a mim, desde agora não resta força em mim e não ficou em mim fôlego. Então Daniel desmaiou do esplendor que ele viu, a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora aqui no 12 que nós vamos ver, que está explicando também o que nós estamos estudando no capítulo 10 de Apocalipse, diz assim: E eu, Daniel, olhei e eis que estava outros dois, um desta banda à beira do rio. Que rio é esse? Nós vimos aqui no 10, capítulo 4, que é o Tigre. Aqui Daniel deu o nome de Tigre, né? Da banda do rio, e outro da outra banda à beira do rio. E ele disse ao homem vestido de linho. Ora, a continuação do capítulo 10. Ele disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, que tempo haverá até o fim dessas maravilhas? Houve uma pergunta lá. Veja que o Senhor respondeu, o homem vestido de linho. E ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda ao céu e jurou. Então veja, aqui no Apocalipse diz que ele levantou a mão para o céu. Aqui nós estamos vendo que ele levantou as duas mãos para o céu e jurou. E jurou por aquele que vive eternamente, que depois de um tempo e tempos e metade de um tempo, quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Então aqui Daniel está dando para nós o período. Tempo e tempos e metade de um tempo corresponde o quê? Nos meses judaicos, que é os meses, os dias judaicos, os meses, é de 30 dias. Então dá exatamente 3 anos e meio. Em outra, aqui, no versículo 10, diz assim, nós estamos em Daniel 12. Versículo 10 diz assim: muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente. Agora eu vou ler o versículo 11, que diz assim, do mesmo capítulo 12 de Daniel. E desde o tempo em que com o contínuo sacrifício for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Então, veja, tempo e tempos e metade de um tempo são 3 anos e meio. 1290 dias são 3 anos e meio. Pode fazer sua conta aí. Lembra que o mês judaico, hebraico, é de 30 dias, para a conta dar. E quando nós vamos ver também 42 meses, também está falando desse mesmo tempo, 3 anos e meio, que nós sabemos, nós estamos estudando aqui a Grande Tribulação, são 7 anos. 3 anos são de pacto do anticristo, a perseguição existe, como nós estamos estudando, muito forte, porém, não há a revelação brutal do anticristo. Agora, nesses últimos 3 anos e meio de grande tribulação, aonde Satanás vai se revelar como Cristo. Nós vamos ver isso lá no capítulo 13 de Apocalipse, né? Nós vamos ver tudo isso, a revelação do anticristo como Cristo, a trindade satânica se revelando, né? Agora, aqui nós estamos estudando nesse capítulo 10 de Apocalipse já esse paralelo que já está dando, como eu falo,
mantimento para aqueles que vão pregar o evangelho, porque esse período é um período tão sombrio, que não haverá condição deles carregarem a palavra de Deus. Porque eles vão. É por isso que o livrinho, Jesus desce com aquele livrinho e dá para João comer, porque ele tem que se alimentar da palavra de Deus, porque aquela palavra vai dar sustentação, vai dar sustância para ele caminhar para aquela, quando a gente estiver estudando o capítulo 11, as duas testemunhas, que será a simbologia que estará alimentada com essa palavra, estará pregando no período desse período sombrio de 3 anos e meio, né? E aqui também fica claro que nós já estamos entrando nesse período, no terceiro ai, que nós estamos ainda no segundo ai, que é a sexta trombeta, né? Até o capítulo 11 estamos no segundo ai, né? Vamos dar continuidade. Agora, antes de falar, vamos ler aqui o que Hebreus 6, versículo 13 e 14 diz assim, ó, porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo, certamente, abençoando, te abençoarei, e multiplicando, te multiplicarei. Eu acho interessante aqui, vou até abrir um lequezinho para explicar isso aqui. A bênção de Abraão está em abençoar, né? Quando foi que Deus fez esse pacto com Abraão? Lá quando ele foi sacrificar o seu filho, em Gênesis 22. Nós vamos olhar que nós estamos aqui para aprender a palavra. E aqui nós estamos vendo que o Senhor jurou por ele mesmo, né? Quando ele estava, quando Abraão mostrou confiança que ele era fiel. Então Deus fez um pacto com ele. Deus fez um pacto com Abraão de fidelidade e ele então abençoou, jurou por ele mesmo. Ele jurou por si mesmo, que não tinha ninguém maior do que ele para jurar, né? Vamos ver o que diz aqui no versículo 20, capítulo 22 de Gênesis, 11 e 12 diz assim, mas o anjo do Senhor, que bradou desde os céus e disse, Abraão, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. Então disse, não estenda a tua mão sobre o moço e não lhes faça nada, porque agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único. Versículo 15 e 16 diz assim, então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez, desde os céus, e disse, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste essas coisas e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então veja aqui que o Senhor, ele jura por ele mesmo. E aqui ele está jurando por ele mesmo, que não haverá mais demora. Que demora é essa? Vamos ver no versículo 7, né? Vamos ver, não haverá mais demora. Aí, vou ler o 6 de novo. Jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu, o que nele há, e a terra, o que nela há, e o mar, o que nela há, que não haveria mais demora. Ora, essa mesma coisa que nós acompanhamos lá em Daniel, ele diz que o tempo, houve uma pergunta lá, qual seria o tempo dessas coisas? Ele falou assim, ó, vai haver um tempo e tempos e metade de um tempo. E quando a desolação, né, o contínuo sacrifício for tirado, que o anticristo se revelar, aí haverá, então, ainda 3 anos e meio. Por isso que eu estou explicando que nós já estamos entrando nesse período sombrio. Mas aqui em Apocalipse, o tempo agora já está chegando. O tempo não haverá mais demora. Agora, vamos ver o que diz o 7, onde está a resposta. Versículo 7, capítulo 10 de Apocalipse. Versículo 7 diz assim, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Então, entende aqui todos diz que na última trombeta Jesus vai voltar.
Não está errado. Só que essa trombeta aqui é a trombeta de juízo. E está dizendo aqui, nos dias, significa que não é no momento que o anjo vai tocar, mas no momento que ele tocar a última trombeta, o desfecho das coisas desse período vai ser concluído. Olha, vou ler de novo, versículo 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo, ou seja, o mistério de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. Eu disse que Apocalipse é a conclusão de toda a profecia, de toda a lei, de toda a promessa de Deus. Então, aqui, nos dias do sétimo, quando o sétimo anjo tocar a sua trombeta, vai acontecer. É nos dias. Agora, guarde bem esse versículo 7, porque quando nós estivermos lá no 11, capítulo 11 de Apocalipse, versículo 15, nós vamos ver a introdução, que essa trombeta, ela vai, quando ela começar a tocar, vai acontecer o quê? Além dos paralelos, que vai acontecer as 7 pragas. E é nas 7 pragas que vai derrubar todo o império do anticristo. Só para dar uma pinceladinha para os irmãos ficar com mais vontade de ouvir o ensino, que nós ainda temos ainda o capítulo 11, o começo, as duas testemunhas. Diz aqui, ó, versículo 11 e 15. E tocou o sétimo anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes dizendo: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Deus. O que isso significa? O Senhor Jesus não pode reinar enquanto não tomar aquilo que foi entregue, que Satanás tem legalidade, que é os reinos do mundo. Os reinos do mundo foi entregue a Satanás. Satanás trabalha nos reinos, nos poderosos, nos ricos, naqueles que estão com poder embutido sobre o povo. Satanás trabalha. Os reinos do mundo foi entregue por Adão, desde lá do tempo. A partir do momento que Adão pecou, nós vamos falar sobre isso muitas e muitas vezes. O Senhor, quando Deus formou o homem, ele soprou a sua essência do seu espírito para dentro do homem. Quando entregou tudo na mão de Adão. Quando Adão transgrediu o pacto, a aliança que tinha com Deus, o que aconteceu? Entrou para dentro do homem a natureza demoníaca. O homem hoje ele é misturado com as duas naturezas. A ciência do bem e do mal que está lá. Então, ele é misturado com essas duas naturezas. Mesmo com o resgate, com a morte de Cristo, o homem ainda é. Quanto mais ele pende, se ele pender mais por espírito, ele vai ficar mais espiritual e vai matando aquela essência demoníaca. Mas enquanto estiver nesse corpo, não será 100%, né? Então, porque Satanás trabalha nos reinos do mundo, trabalha através do homem, porque ele está dentro do homem. Querendo ou não, Satanás também está dentro do homem, porque quando Adão, ele entregou. Por isso que a Bíblia diz lá, a gente vai ver isso depois, Gênesis 3, né, que diz que quando ele vai dar a sentença, vamos ler, eu gosto de ler, quando ele vai dar a sentença do pecado de Adão, né, que ele percebe que Adão transgrediu, que Adão está nu. Capítulo 3, vou ler só o 14, que é a sentença da serpente. Aqui nós vamos ver a sentença da serpente como animal, né? E a sentença como Satanás. Aqui, veja aqui. Então o Senhor, capítulo 3 de Gênesis, versículo 14. Então o Senhor Deus disse à serpente: portanto fizeste isso, maldita será mais do que todas as bestas e mais do que todos os animais do campo. E sobre o teu ventre andará, e pó comerá todos os dias da sua vida. Aqui vem a maldição falada diretamente para aquele que usou a serpente, que é Satanás. O versículo 15. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirá o calcanhar.
Então, isso aqui nós estamos vendo que a semente da mulher, que é o próprio Cristo, vai pisar na cabeça dele, né? Mas ele continua perseguindo até que Deus, aqui nesse período onde ele está com legalidade para reinar, porque a justiça de Deus é tão grande que ele não pode tomar de Satanás aquilo que ele adquiriu legalidade. Então precisa de tudo isso aqui para ele, nesse período, estar com autoridade para reinar sobre a terra, reinar, né, através dos reinos. Por isso é que diz que os reinos do mundo nos dias da última trombeta vai ser resgatado, né? Então veja que ele vai reinar, e é dentro desse reino, dentro quando ele estiver no seu auge do seu poder, é que Cristo vem e toma e resgata aquilo que ele está usufruindo durante todo o período que a humanidade está na Terra, né? Isso nós vamos entendendo pouco a pouco. É assunto que está sempre sendo falado, porque nós estamos aqui na conclusão, nós estamos estudando o Apocalipse, que é a conclusão de todas essas coisas. E nós vamos ver Satanás perdendo. No capítulo 12, nós vamos ver ele já começar a perder o direito de ter acesso a Deus, acesso aos céus, né? Nós vamos vendo, isso nós vamos falando de acordo. Vamos dar continuidade. Então, nos dias, vai cumprir o mistério de Deus, que é o resgate, né? E vai também cumprir toda a promessa de Deus, né? Nos dias do toque da última trombeta. Versículo 8. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo. Que voz é essa? Não é essa voz de trovão do capítulo 13, não é. Essa, o Senhor bradou e os trovões falou, 7 trovões. Essa voz aqui é a voz que estava falando com ele, que lembra que nós estamos dentro da 6ª trombeta, quando o 6º anjo tocou a sua trombeta. As vozes, vou ler de novo para trazer a memória. Versículo 13, a parte B. Ouvi uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus. Agora eu vou ler de novo aqui o 8, versículo do capítulo 10. E a voz que do céu tinha ouvido, que é aquela, né? Aqui nós estamos vendo a continuidade, a continuação do estudo. Então, nós estamos seguindo passo a passo no Apocalipse. Aqui nós estamos seguindo. Então, nós estamos vendo a continuidade, né? E a voz que do céu eu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai, toma o livrinho aberto da mão do anjo. Que anjo é esse? Nós vimos aqui no capítulo 1, versículo 1, perdão, do capítulo 10, né? Que esse anjo, né? Capítulo 1 diz assim: descia do céu vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava um arco celeste, e o rosto era como o sol e os pés como coluna de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto, e pôs o pé direito sobre o mar e sobre a terra. Então, estou lendo isso aqui de novo para vocês entenderem que essa voz que ele ouviu falar, falou com ele novamente. Vai, João, e toma o livrinho aberto da mão do anjo, ou seja, da mão do Senhor Jesus, né? Que está com o pé sobre o mar e sobre a terra. Agora o versículo 9. E fui ao anjo, dizendo-lhe: dá-me o livrinho. E ele disse-me: toma-o e come-o, e ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. Porque aqui, como eu falei no começo, na introdução desse ensino, esse livrinho simboliza a palavra de Deus. O alimento que o Senhor Jesus está dando, aqui na simbologia é João que está comendo. Mas quem vai continuar pregando aqui são as 2 testemunhas, que vai ser alimentada com esse alimento que vem do céu. Nós temos exemplo disso, né? Nós vamos ver lá em Jeremias, só para a gente confirmar, porque isso aqui está muito claro, mas eu gosto de pegar a palavra de Deus, que ela endossa aquilo que nós estamos falando, porque a palavra de Deus é que é
a verdade, né? Então, Jeremias 15:16 diz assim: achando-se, aqui está o contexto, eu não estou entrando, porque não convém aqui, não, mas eu estou dizendo que a palavra de Deus é o alimento. Achando-se as tuas palavras, logo as comi, né? Ele achou, Jeremias achou as suas palavras, a palavra de Deus, e logo as comi. E a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração, o gozo e a alegria do meu coração, porque pelo teu nome me chamo, ó Senhor, Deus dos exércitos. Então veja que a palavra de Deus, ele comeu a palavra, que é o alimento. Agora, nós temos um exemplo disso também, claro, em Elias. Elias, quando estava fugindo de Jezabel, né? Quando ele matou os 450 profetas, né, de Baal, mais 400 de Azera, né? Ele fugiu de Jezabel, porque a Jezabel queria matar ele. E veja que quando ele foge, ele vai a caminho de um dia e chega a Berseba, né? Que ele sabe que Elias ele era profeta sobre Israel, né? Sobre a, as tribos do norte, né? Que é onde a sede era Samaria, né? Agora, ele saiu fugido e foi para as terras de Judá. Ele foi para Berseba, caminho de um dia. E lá ele se sentiu angustiado, né, achando que ele era o único que servia a Deus, o único que ficou de todos a idolatria que era tão grande naquele período. Né, ele pensava que era o único, mas o próprio Deus diz a ele que tinha mais 7.000 homens que não tinham dobrado o joelho diante de Baal, né? E ele, então, ele angustiado, perdeu o ano e pediu a morte. Chegou num zimbro, a gente conhece, está lá em 1 Reis 19, né, do 4 ao 8, está falando essa história. E quando ele pede a morte, e depois ele dormiu. Quando ele dormiu, um anjo desceu, preparou pão assado, né, que é cozido em brasa, com uma botija de água, e deu para ele comer. Ele comeu, se alimentou, dormiu de novo, debaixo do zimbro, né? Aí o anjo novamente bateu, levanta-te, né, está dizendo até, eu vou ver se eu anotei aqui. Levanta-te e come. E na cabeceira estava pão cozido sobre brasa e uma botija de água. Comeu e bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou a segunda vez e tocou e disse: levanta-te, come, porque muito comprido te será o caminho. E levantou-se, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até o Monte Horebe, o Monte de Deus. Então veja que esse alimento que o Senhor traz, ele dá força, vigor, poder. Para esse aqui, para essas duas testemunhas que está aqui na simbologia, porque quem pegou o anjo, quem está aqui na simbologia, foi João. João que comeu essa comida. Mas aqui, quem vai ficar pregando são as duas testemunhas. Então, é esse alimento, esse livrinho aberto, que é o alimento, o vigor, ele vai ficar por 3 anos e meio, durante o período sombrio, pregando o evangelho, né? Durante a tirania do anticristo. Nós temos também outro exemplo disso em Ezequiel, capítulo 2, né? Nós vamos ver que Ezequiel também, quando ele viu o trono de Deus, ele caiu também como morto. E veio, o Senhor falou: filho do homem, levanta-te, põe-te de pé, falarei contigo. E ele, então, o que acontece? Ele se levantou e o anjo, e o Senhor falou com ele, né? E instruiu ele para o seu ministério. E deu para ele o quê? Um rolo de livro, e ele comeu. E era doce na sua boca. Nós vamos ver aqui. E esse rolo de livro, porque ele estava pregando para quem? Para um povo rebelde, obstinado de coração. Povo que não dava ouvido à palavra de Deus. Ele estava onde? Pregando na Babilônia, no cativeiro. Aqui é a simbologia. A pregação de Ezequiel simboliza esse período, porque é um período que o povo está
na terra da idolatria, aonde existia um rei que estava dominando severamente sobre eles, que é o rei Nabucodonosor, que é a cabeça de Satanás. A gente vê lá na estátua que ele é a cabeça do anticristo, que foi nessa, né, na natureza daquele rei que estava reinando. Quando fala que ele era a cabeça da estátua, a cabeça do anticristo, significa que Satanás é que governava aquele homem. Era Satanás da tirania, que quem estuda a história sabe como foi brutal. E todos os outros que vieram também eram cada um pior do que o outro. Por quê? Porque ali Satanás estava reinando, né? Estava formando o quê? Formando exatamente o que nós estamos vendo aqui. É o anticristo, a estátua sendo levantada, né, para reinar na terra, né? Então vamos ver o que diz lá, vamos. Ezequiel 2. Eu vou ler só a partir do versículo 7, que os irmãos já conhecem muito bem essa passagem. Diz assim: mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouça, quer deixa de ouvir, pois são rebeldes. Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo. Não sejas rebelde como a casa rebelde. Abre a tua boca e come o que eu te dou. Então vi, e eis que uma mão se estendia para mim, e eis que nela estava um rolo de livro. E estendeu-o diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora, e nele se achava escrito lamentações e suspiro e ais. Veja a simbologia aqui. Aqui, Ezequiel estava pregando para aquele povo, mas profeticamente está falando também deste período agora de grande tribulação. Ó, vou ler o 10 de novo, para dar continuidade. E estando diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora, e nele se achava escrito lamentações e suspiros e ais. O que nós estamos estudando? Nós estamos no segundo ai, né? Lembra, né? Eu ainda vou continuar lendo aqui, mas só para não perder o aqui, lembra que aqui no versículo, na quinta trombeta, no 13, diz assim: e olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes, das trombetas, dos 3 anjos que hão de ainda tocar. Então, nós vimos o primeiro ai, que é a quinta trombeta, vimos os gafanhotos sobre os homens, vimos aquele grande exército de 200 milhões que saíram de demoníaco, que saíram do abismo, liderado pelos aqueles 4 anjos soltos do rio Eufrates, que são aqueles, como se fossem os generais liderando aqueles cavaleiros infernais, onde o enxofre, a fumaça e o fogo que saía da sua boca e da sua cauda matou a terça parte dos homens, a grande pandemia que veio sobre o mundo inteiro, né? Nós vimos isso aí, nós vimos o primeiro ai. E o segundo ai é que na sexta trombeta, nós vamos ver quando concluir a sexta trombeta, que essa sexta trombeta vai concluir exatamente no capítulo 11, versículo 14, que vai dizer: passado já o segundo ai, eis que o terceiro cedo virá, que é na sétima trombeta, né? Então vamos dar continuidade ao que eu estava lendo sobre o rolo, que é o alimento que vai dar sustentação, vai dar vigor, vai dar poder, autoridade para as 2 testemunhas que vai estar pregando, né? Capítulo 3 de Ezequiel, continuando o mesmo assunto, diz assim: depois me disse: filho do homem, come o que achares, come este rolo, e vai e fala à casa de Israel. Então abri a minha boca e me deu a comer o rolo. Quem deu? O homem que desceu do céu, o que estava com o livro na mão, né? Eu creio ser o mesmo, né? Daniel descreveu como o homem vestido de linho. Aqui está dizendo um anjo forte, né? Que é o Senhor Jesus. Aqui está dizendo, o versículo 3, 3 de 3.
E disse-me: Filho do homem, dá a comer ao teu ventre, e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Dá de comer ao teu ventre, enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. E então o comi, e era na minha boca doce como mel. Então veja aqui. Agora aqui no Apocalipse, esse livrinho aberto, que aqui não é um rolo fechado, como Ezequiel profetizou, é um livro aberto que vai dar poder, autoridade para continuar a pregação. Então, vou repetir só o versículo 9 do capítulo 10 de Apocalipse, que diz assim: E foi ao anjo dizendo: Dá-me o livrinho, e ele diz: Toma-o, come-o, e ele fará amargo ao teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. Então veja que é doce na boca e amargo no ventre. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é doce. Mas no executar da palavra de Deus, no meio de grandes perseguição, porque a Bíblia diz que, nós vamos ver aqui no capítulo 11, no próximo estudo, vamos ver que eles terão tanta autoridade que fogo desce do céu sobre ele quando eles abrem a boca. Mas no final eles vão ser mortos pela tirania do anticristo, no final do ministério dele, dos 3 anos e meio, né, que eles vão ficar pregando. Ele vai ser morto, nós vamos ver até os 2 corpos deles vão estar estendidos na praça 3 dias e meio. Aí o Espírito de Deus vai ressuscitar e eles vão subir aos olhos de todos. Vamos ver isso no próximo estudo, né? Então veja que para eles a palavra de Deus, o alimento do céu, é doce na boca, porém no ventre é amargo como fel, né? É amargo. Versículo 10 diz assim: E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o, e na minha boca era doce como mel, e havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. Versículo 11: E ele disse-me: Importa que profetizes outra vez a muitos povos, nações e língua e reis. Então veja, importa que profetize outras vezes. Então, por que que esse alimento de Deus desceu? O Senhor Jesus desceu esse alimento, desceu à terra, deu a João para ele comer, na simbologia que ele seria alimentado para profetizar, né? A povos, nações e línguas e reis. O palco, os acontecimentos está em Jerusalém, porém todo mundo será evangelizado por essas 2 testemunhas. Assim como está acontecendo até esse período, as 144, nós vamos ver no capítulo 12 já um povo, como não é chamado mais de igreja, mas a gente conhece como igreja, aquele povo que não foram selados pelo anticristo com o sinal da besta, mas foi selado com o selo do Deus vivo. Esses serão protegidos dentro desse período sombrio. E essas 2 testemunhas vai pregar o evangelho, né? Que esse alimento do Senhor vai estar pregando, porque eles foram alimentados para levar a palavra, profetizar nações, povos, reis, né? Louvado seja Deus. Então, por hoje nós vamos, só. Próximo estudo nós vamos falar sobre as 2 testemunhas, lembrando que continuamos dentro do 6º selo. Esse é o paralelo de Deus sobre a terra, né? Porque agora os acontecimentos estão na terra. Ainda tem na 6ª trombeta mais esse estudo do capítulo 11 até o versículo 14, e depois nós vamos ver já a 7ª trombeta, que vai dar início aos acontecimentos finais até o final do Apocalipse, que a gente vai ver a introdução dessa 7ª trombeta, que ela vai abranger até o grande julgamento, até o milênio, né? Até a chegada do milênio. Louvado seja Deus por isso. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, eu sempre digo, irmãos, é complexo, mas não é impossível de entender. A palavra de Deus não está selada, a palavra de Deus está aberta. Como eu disse, a única coisa no livro do Apocalipse selado para o nosso entendimento
é esse que nós vimos aqui no capítulo 3, as vozes dos 7 trovões. Essas vozes não foram escritas para nós. João ouviu e entendeu. Porém, o Senhor diz: não escreva. Não escreva as vozes, né? Está dizendo aqui: havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. E sendo ouvida dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las. Veja que João entendeu o que os trovões falaram. Mas ouvi uma voz do céu que dizia: sela o que os 7 trovões falaram e não o escreva. Então, isso aqui não tem especulação. Não foi dito, não foi escrito. Não é para o nosso entendimento. É algo relacionado tanto ao juízo como às promessas de Deus, eu creio, né? Porque tantas coisas inefáveis o apóstolo Paulo ouviu no céu. E era coisa que não tinha como ele falar, porque o nosso entendimento não pode compreender. Então, há coisas que não dá para o ser humano entender enquanto está nesse corpo de carne, né? Porque a nossa inteligência, ela é coberta por causa do pecado, ela não é 100%, né? Nós temos a parte que fecha, que é o chamado, o lado da morte espiritual, que ainda carregamos essa vestígia, né? Então, por isso que não entendemos na íntegra a palavra de Deus, né? Mas de acordo, aquilo que precisamos entender, o Espírito de Deus abre o nosso entendimento, né? Louvado seja Deus.